Boa tarde, gente. Só acho que caiu minha internet aqui. Bom, vamos lá, gente. As pessoas me procuram muito para a gente falar sobre o oráculo, qual é o meu Exu e qual é a minha pombagira. Eu sempre tento explicar para as pessoas que, assim, essa questão de descobrir, né? Dentro da minha tradição, eu fui feito com pessoas muito antigas. Se vocês verem aí, tanto a minha mameta dentro de Angola, tanto que o meu povo que me iniciou, né, dentro do culto de Exu e Pombagira, vocês vão ver foto de 2007 aí nos meus álbuns. Então, eu não tive esse contato de, através do oráculo, a gente descobrir. O oráculo em si, a gente consegue ver a necessidade da vida da pessoa. Se a necessidade dela é assentar a entidade que acompanha ela. Só que eu sempre, né, dentro do culto, através até mesmo dentro do meu culto, né, dentro da minha casa, a gente tem o desenvolvimento dos filhos. Nós temos o toque, aonde há a manifestação dos espíritos. E ali, através do tempo, se confirma o espírito na vida da pessoa e logo após esse período, haverá ali, né, a consulta se há necessidade do assentamento, se há necessidade de um apontamento, qual é a necessidade da vida do filho. Então, dentro do sistema oracular, onde qual eu possuo hoje, nosso sistema oracular ele vem no intuito de trazer caminhos para a vida da pessoa, ajudar a desvendar, né? Porque tem certos tipos de bloqueio. Ele é localizado, ele é feito para que a gente tenha um mapa na onde está o problema da vida da pessoa e como pode ser resolvido isso, seja com feitiço, seja com banhos, seja com uma magia, seja aí com Exu e Pombagira, seja através de um desenvolvimento, seja através de uma iniciação, seja através de um assentamento, de um apontamento, de uma firmeza, seja o que for necessário para a vida da pessoa. Porque o jogo é para nós entendermos, além do aspecto do bloqueio, mas qual é a necessidade para que a pessoa não volte a cair mais. Qual seria a energia para equilibrar essa pessoa, tá? Então, quando nós falamos de sistema oracular dentro da minha casa, esse sistema é para trazer caminhos e direcionamento à vida da pessoa. Pode haver necessidade da pessoa adentrar? Pode. Pode haver necessidade do assentamento, já que essa pessoa já vem, muitas vezes já de outras casas, já vem com os espíritos, e ali é uma necessidade minha também, eu gosto de conversar com o espírito antes de assentar ele, tá? Então eu costumo trazer esses espíritos no dia que nós temos o toque aqui para os filhos e a gente entende qual é a necessidade, o que esse espírito vem trazendo também, qual é a necessidade do filho, por que esse espírito apareceu, tá? Para não ser somente uma questão, joguei ali, o Exu Tata me deu tal Exu, e eu não dou espírito para ninguém. Você traz a sua afinidade espiritual, você traz o seu carrego espiritual, tá? Então isso de a gente confirma certas situações e necessidades, tá? Mas o Exu e a Pombagira, no caso, há precisão ainda dentro do meu culto da manifestação espiritual. Porque eu fui feito dessa forma. O Espírito veio, falou quem era, deu direcionamento, provou quem era, tá? Então, dessa forma eu fui feito. Eu não posso agora começar a jogar um oráculo e dizer quem é seu Exu e Pombagira se eu não vim dessa tradição ou só porque começaram a fazer dessa forma, tá? Então, diferente de um jogo de milha de Ogum, onde ali a necessidade de iniciação e tal divindade vai trazer um equilíbrio, já dentro do nosso culto nós temos a questão do oráculo para a necessidade espiritual da vida da pessoa. A vida da pessoa pode ter uma necessidade ali de um espírito? Pode. Mas através do desenvolvimento ou através de um toque, a manifestação, né? Porque o culto sem manifestação, sem sacrifício e sem oráculo, você aleja qualquer culto. Há necessidade de confirmação, muitas vezes, direcionamento através do oráculo. Há uma necessidade de sacrifícios para que você tire as negatividades. E é uma necessidade de manifestação, tá? Nem todo mundo incorpora, nem todo mundo nasceu para incorporar, tá? Mas dentro do culto nós entendemos a necessidade muitas vezes de você assentar aquela entidade dentro de um comércio, dentro de uma empresa, dentro da sua casa ou dentro da sua família, para que aquilo lá haja energia. Só que ele tem que ter ressonância com o seu caminho, não é qualquer entidade. E você falou para minha casa, cada um faz da sua maneira. Eu estou dizendo como eu não faço, tá? Não estou dizendo aqui quem é errado, quem é certo, quem é mais, quem é menos. Do mesmo jeito que existem pessoas que jogam, oracula, fazem e dá super certo, para mim não dá, tá?
E tá tudo certo essas questões que a gente fala. Só que hoje eu falo, as pessoas me procuram muito nessa questão. Ó, vamos jogar lá na mesa, aí eu quero saber quem é meu Exu e minha pombagira. Gente, eu vim de uma tradição mais velha. A minha tradição sempre falou, Exu e pombagira manifesta, diz quem é. Tá? Então o oráculo ele serve para entender a necessidade da vida da pessoa. O que deve ser feito para que a gente possa romper os obstáculos e a vida seja mais fluídica. Então, eu não utilizo o oráculo hoje como um mapa, como um instrumento, uma ferramenta para descobrir. Até porque, vamos lá, o espírito, Exu e Pombagira, né? Nós demos nomes a esses espíritos aí. São falanges e falanges espirituais. O espírito vai ali e fala para mim assim: ah, eu sou fulano. Qual é a garantia que eu tenho que é fulano? Então, por isso que a gente fala que existe algumas coisas que é dentro do culto onde há manifestação. Dentro da manifestação, todo espírito que pertence a uma falange, ele traz uma energia. Eu já expliquei sobre isso. Pensa sobre o mundo espiritual como uma empresa. Existe o chefe da empresa. Existem os representantes dessa empresa. Todo mundo veste a camisa dessa empresa, representa uma empresa. Mas cada um tem a sua energia própria, tá? Então é muito importante a gente entender sobre isso. O seu espírito representa, igual o seu tranca-ruas representa uma legião de espíritos que carregam o nome tranca-ruas, só que ele tem ali as suas próprias características. E tem uma igualdade energética, principalmente quando é de reino, tá? A gente fala de falange, reino, eles trazem uma energia característica. Você vê o povo da encruzilhada, alguns espíritos do povo da encruzilhada, quando há uma manifestação, a energia ali que está manifestando, a ressonância você sente. Então você consegue confirmar através da vibração energética do espírito. Através muitas vezes do ponto riscado, que também é um modo de evocação de simbolismos que a gente utiliza para a evocação dos espíritos, além do ponto cantado, que é uma forma de vibração, de chamar esse espírito, é um código. Por exemplo, eu expliquei para os meus filhos esse tempo atrás. Você vai numa encruzilhada, tem o seu espírito da encruzilhada, mas tem uma legião de espíritos lá, com o mesmo nome que o seu. Então você vai chamar o seu, automaticamente ele vai sair no meio daquela legião para te atender. Muitas vezes tem espíritos ali, tem o comandante daquele local, tem o rei e a rainha daquele local, para que ele abra a passagem para que o seu espírito chegue. E para chamar o seu espírito, existem códigos espirituais. O ponto riscado, o ponto cantado são códigos. Tá? Então, quando eu falo que é uma necessidade hoje na minha casa, ah, você, Tata, eu quero saber do Exu e Pombagira, eu falo, vem, ou adentra dentro do culto, desenvolve e descobre. Ou por que, que você quer chamar essa energia só para você saber o nome e falar para as pessoas? Não esqueça que a mediunidade não é uma lâmpada que a gente acende e depois apaga. Quando você adentra, quando falam, né, a Quimbanda é um caminho sem volta. Pelo motivo de quando nós temos ascensão de conhecimento, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós desenvolvemos, não tem como voltar para trás, tá? Então, quando eu adentro dentro de um culto, que eu faço meus laços espirituais, por mais que eu desligue dessa casa, os espíritos foi acordado, essa energia foi acordada, ela estava lá dormindo, você buscou ela, tá? Então, quando as pessoas falam assim, eu quero saber meu Exu e minha pombagira, eu sempre digo, desenvolve, faz o processo. Eu fiz esse processo para estar aqui. Eu caminhei também, então caminhe. Hoje as pessoas são puladores de etapa, elas querem pular a etapa, ela já quer fazer o seguinte, chega aqui, joga e chutar, amanhã eu te dou o assentamento. O que, que você vai fazer com esse assentamento? Como que você vai louvar? Como que você acorda esse assentamento? Tudo isso tem que ser ensinado, e isso é a longo prazo, isso não é do dia para a noite que a gente ensina. Tá? Porque existem segredos ali dentro. O vaso do segredo, onde está contendo as energias do seu Exu, as energias necessárias para o seu corpo, necessárias para os seus caminhos. Você tem que entender como que cultua, como se acorda. Quem é esse espírito? Ele tem que existir uma linha, uma tradição, tá? Porque eu falo que muito espírito recebe alguns tipos de oferenda pela tradição, tá? Pela egrégora, que isso já era feito, então o espírito recebe pela essa questão. Se você faz diferente, você quebra a tradição do espírito, tá?
Então hoje eu falo assim, nós não somos uma espiritualidade livre dentro da minha casa, nós temos uma questão chamada de fundamento, que é alicerce do nosso culto, e assim foi me dado e assim eu pratico, que hoje eu não posso chegar para você e falar quem é seu Exu em Pombagira. Nós podemos entender qual é a sua necessidade. É necessário, Exu, na vida dela? O que é necessidade na vida dela, segundo seus olhos? O que pode ser trazido para a vida dela? O que pode melhorar tal aspecto? O que pode trazer tal coisa para a vida dela? É o Exu? É o assentamento? É a necessidade de desenvolvimento? É nesse chão? E se o caminho dela não é na quimbanda? Existe medicina hoje, médicos especializados em várias áreas. Por que você vai querer resolver tudo da vida da pessoa? E se o caminho dela não é aqui? Se o caminho dela aqui é só de passagem? Nós temos que entender sobre isso. Você não pode dar uma coisa para a pessoa que não pertence ao caminho dela. Você vai matar ela. Então nós temos que entender essas coisas. Não é só chegar, eu vou lá na Kibanda, ele vai me dar meu assentamento. Não é assim. Porque a partir do momento que eu assento, eu assento seu espírito dentro da minha tradição. Ele não vai responder em todas as tradições. Não existe isso. Só porque eu assentei na minha tradição de quimbanda, ele vai responder em todas as quimbandas. Não é. Assim, são famílias, são egrégoras. Tá? Então, o meu oráculo é um direcionamento de vida para que as pessoas possam entender as dificuldades, né? Por que tal fulano não volta? Qual que é o bloqueio? Por que eu não prospero? Tá? É uma energia que tá, pode ser até o antepassado da própria família. Eu falo que a gente carrega dívidas e maldições de nossos antepassados, tá? Você hoje sofre porque o seu antepassado ele fez merda. Porque quantos aí não tem histórico que dentro da família, a família tinha muitas terras, muito dinheiro, mas aí se perdeu tudo. Se não tivesse esse perdido, hoje você seria o herdeiro. Então você sofre pelos seus antepassados. Às vezes é a energia que está, às vezes é um sofrimento de praga que foi dada pela sua própria mãe no seu nascimento. Então a gente tem que entender isso para que a gente possa romper certos pactos, laços, tá? E a gente possa dar direcionamento à vida das pessoas. Porque quando a gente fala da espiritualidade, né? Seja de Exu e Pombagira, seja o lado trevoso que cada um aceita, seja o Satanás do jeito que você acredita, você tem que dar direcionamento a isso para que ela seja uma forma de atuação na sua vida e na vida da pessoa. Tá? Porque eles são energias que vão fazer uma limpeza. E essa limpeza a gente fala, levanta os móveis da casa. Então, para limpar, muitas vezes eles vão bagunçar. Tá? Porque se você buscou eles, você está precisando de mudança na vida. Você já não aceita aquilo mais. E eles são aqueles que vão acrescentar. Só que esses espíritos também possuem energias que são chamadas de negativo, tá? Automaticamente. E esse negativo muitas vezes só pode sobrecarregar sobre eles e também vai repelir, não vai absorver em você. Tá? Então, se um assentamento é mal cuidado, você não sabe acordar as energias, você não sabe invocar Exu, você não sabe o básico, se eu te der um assentamento, ele vai sugar sua vitalidade, ele vai sugar sua força e você vai se lascar todinho. Aí vão dizer que Exu é mal, Exu é ruim, quando na verdade você não foi instruído da forma correta. Por isso que eu falo, não adianta eu falar para você nome de entidade no jogo, que isso não vai trazer um benefício para você. Isso é uma coisa para dar direcionamento da sua necessidade hoje de vida. E eu trato algumas pessoas que vêm aqui, eu falo, ó, toma banho de tal erva que isso vai resolver seu problema. Tem pessoas que eu falo, ó, você tem que escolher um caminho aí, cara, que a espiritualidade está necessitando aí. Tem pessoas que cada pessoa é uma necessidade. Tem pessoas que eu falo, ó, você tem que passar uma coisa aí, tem que ser feito um fundamento no mato lá, passado um bicho em você para que isso vá embora, tá? São raros os casos que a gente pega que existe um feitiço. A maioria vem com tristezas da própria vida, decepções. Isso acumula de energia negativa. Tá? Então nem sempre é o Exu cobrando, não é a pombagira, não é o espírito que te mandaram. Às vezes é você, a sua cabeça se sabotando de tanta perturbação que você teve na vida, de tanto sofrimento. E hoje você se sabota porque você não teve apoio da família, porque tudo que você faz é mal visto. Então você começa a regredir seus caminhos, você já não consegue mais caminhar sem se julgar, se sabotar. Então nós temos também elementos que vão trazer clareza e equilíbrio dentro do fundamento nosso,
para que você consiga suavizar isso, enxergar aquilo que estava tapado nos seus olhos, porque Exu é justamente aquele que tira as vendas dos nossos olhos para que a gente possa viver. Quando falamos de Quimbanda, é quando o culto vai te libertar dos dogmas que colocaram sobre você sobre a terra. Então nós rompemos esse dogma, essa questão do pecado. Isso para nós não existe. Mas isso todo mundo aqui, a maioria, cresce em lar cristão. Tá? E isso vai te colocar ali na cabeça que isso é errado, que aquilo é pecado. Então você vai também se acorrentando durante a vida. E o culto em si é justamente buscar essa liberdade, essa autonomia para poder viver novamente. Tá? Então é para isso que serve o nosso oráculo, é para isso que serve o culto. É essa junção de energias aonde vai ter ali uma afinidade espiritual, um espírito, né? Uma forma, uma alma, uma consciência que possui uma sabedoria e essa sabedoria vai ser passada através do tempo para que eu possa também suavizar os meus caminhos e encontrar um caminho, já que Exu é o guia, aquele que vai te mostrar os caminhos sobre a terra. Tá? Ele não é um presépio que você vai colocar no armário para que todo mundo veja. Aquilo dali é sua força. Então, Exu vai entrar nos nossos caminhos para que os caminhos sejam suavizados, os obstáculos sejam tirados. Mas, porém, haverá dificuldades que nós vamos ter que passar. Tá? E quem cultua Exu Pombagira sempre vai estar tendo que romper obstáculos. Eu, por exemplo, eu tenho um sério problema de fazer live. Sempre tive isso desde lá de trás, que é um cuidado, né, um medo de errar e autocobrança que eu sempre tive. Porém, como eu falei ontem, eu vou tomar um banho que vai dar um... Ah, tá eu aqui, entende? Então, até nós entendemos as nossas travas que nós temos, isso vem de traumas de infância, isso está ligado à matéria e não ao espiritual, mas existem medicinas espirituais que nos auxiliam a romper certos tipos de traumas e medos. E isso vai nos ajudar pelo caminho, entende? Então essa é a função espiritual. Quando nós vamos jogar uma questão de oráculo, era justamente para que a gente desvende as suas necessidades sobre a Terra. E existem pessoas que ela precisa conhecer um caminho, e o caminho às vezes não é na Quimbanda. Tá? Ai, mas eu acho lindo a Quimbanda é trevosa, mas o caminho dela não é esse. Não é esse, a pessoa não quer aceitar isso. Existem pessoas que nasceram para cultuar espírito dentro da egrégora da Umbanda. Existem pessoas que nasceram para cultuar orixá. E o caminho anda lá. E tem pessoas que estão no orixá, que não se encontram e vão para um culto onde cultua os ancestrais da terra e o caminho anda. Nós temos que entender que assim como existe arquiteto, existe o pedreiro, existe o engenheiro, o mundo espiritual foi constituído também para que existisse uma organização e cada pessoa, seja o sacerdote, seja a pessoa que adentra, ela tem um predestino, tá, a ser construído espiritualmente. Alguns serão perpetuadores, porque se todo mundo fosse de uma egrégora só, como que outras famílias perpetuariam seus cultos? Entende? Então, por isso que há essa divisão. Cada um tem a sua trajetória, seu caminho. E eu sempre falo para os meus filhos no Portão de Ferro, olha, vocês estão aqui, mas vocês não sabem o tempo que vocês ficarão aqui. Então aproveite a estrada, aproveite o trem aí e vamos aprender, porque eu não sei quanto tempo vocês vão ficar aqui. Porque às vezes a espiritualidade quer que eles venham para cá, para eles conheçam, tenham um direcionamento, obtenham certos tipos de curas, tá? E eu falo de cura quando a gente fala de caminhos fechados, falo de emocional ferrado, fala de autossabotagem, tá? Porque o mundo espiritual não é só dinheiro, não é só o caminho do dinheiro, não é o caminho do amor. Também é um direcionamento de nossa própria vida, aonde queremos chegar e aonde vamos chegar. Entende? Então, são essas questões que a gente tem que entender sobre essa questão do oráculo. E é isso, gente. Um bom almoço para vocês. Eu também já vou. Lembrando que meu oráculo está aberto para que a gente possa também estar abrindo esse oráculo para outras pessoas possam estar conhecendo, tá bom? Uma boa tarde a todos.